E como você viu aí, a gente já vai começar com um assunto muito sério. Nesta semana, 60 testes foram feitos no Goiás e desses 60 testes, 8 deram positivo para a Covid-19. A semana foi bastante agitada para os clubes da capital. Começou com todos os times realizando todos os protocolos necessários para dar início então aos treinamentos. No Atlético, que já vinha se preparando para o momento, a calmaria foi maior, já que o time não teve nenhum caso de Covid-19. Tranquilidade para o Dragão. O goleiro rubro-negro Kozlinski foi o primeiro do time a conceder uma coletiva virtual. O atleta falou sobre a ansiedade de voltar aos trabalhos. Muito feliz em estar retornando aos treinamentos, né? Foi um período bem complicado ficar nesse momento, nesse período aí, todo em casa, tentando adaptar treinos, seguir o protocolo, a cartilha de treinamentos que o clube nos passou para fazer em casa. A gente esperava muito por esse momento, pedia para o Adson para tentar de toda forma para que a gente pudesse retornar aos treinamentos e a gente está muito feliz de ter retornado e agora foi dado um primeiro passo e a gente agora aguarda o início das competições, né? E o Tigrão já tem data marcada para começar a retomada dos trabalhos. A diretoria marcou para 16 de junho a reapresentação de elenco, comissão técnica e funcionários que ainda passarão por exames do novo coronavírus. Já o Goiás pegou muita gente de surpresa com a notícia de 8 casos do novo coronavírus em 60 funcionários testados. Nós realizamos 2 testes laboratoriais. O teste de PCR, que é aquele teste feito pelo nariz, secreção nasal, e o teste sorológico, que é o teste com sangue venoso. A união desses 2 testes, ela dá um resultado mais fidedigno e ela detecta mais facilmente e precocemente a infecção. A partir desse momento que nós identificamos as amostras positivas, já fizemos as devidas recomendações aos casos positivos e às suas respectivas famílias. Esses resultados só corroboram a nossa preocupação com a saúde e integridade física dos atletas e a comissão técnica, no sentido de preservação da saúde, e toda a rigidez do nosso protocolo continuará sendo seguida. O presidente do Alviverde, Marcelo Almeida, chegou a dizer que, além de surpreso, ficou muito assustado. O clube soltou uma nota oficial com as seguintes informações: das 60 pessoas testadas, 8 positivaram, mesmo sem sintomas, sendo os chamados positivos assintomáticos. Entre os resultados positivos, 3 atletas e 5 funcionários do staff esmeraldino. Todos os casos registrados foram notificados diretamente pelo laboratório que realizou a coleta e testagem das amostras para a Secretaria de Saúde. Para os que testaram positivos, todos assintomáticos, as providências serão isolamento e quarentena, acompanhamento diário com questionários sobre sinais vitais e evolução, além de novas dosagens seriadas dos pacientes até a resolução dos casos. Em caso dos novos testes negativos, serão reintegrados ao trabalho em prazo seguro. O time manteve a decisão de retornar aos treinos na última sexta-feira. Segundo a cartilha de protocolo de retorno aos treinos feitas pelo Goiás Esporte Clube, os treinamentos acontecerão em 8 grupos compostos por 4 atletas que treinarão em horários marcados, respeitando o distanciamento social. O Goiás reafirma que está trabalhando em total sintonia com as autoridades governamentais. Pois é, olha aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. O Goiás, ele testou 60 pessoas, 13% deu positivo para coronavírus, para Covid-19. 13% são 8 pessoas.
5 funcionários normais do dia a dia do Goiás e 3 jogadores. O que eles vão fazer agora? Eles vão para um processo de quarentena, afastam, vão fazer o tratamento quando tiver recuperado, né? No caso de jogadores, integram os seus demais jogadores. Então é isso aí. E a testagem ela é para isso mesmo, né? A surpresa é quando não aparece ninguém, né, Adolfo? É claro, porque inclusive tem a história do assintomático, é aquele que não sente o sintoma, como o Dybala, né, Ron? É, o Dybala. Lá na Europa. Então é o seguinte, agora eu achei interessante, graças a Deus as pessoas fizeram o teste, 8 estão com esse problema, deu positivo, mas em princípio todo mundo de boa, fazendo o que é preciso fazer. Aí o Goiás falou, não, é porque o nosso exame, ele é assim, tão bem feito, ele é tão rigoroso que nele aparece. Você viu isso? Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu não estou de sacanagem, não. Não está, não. Não, inclusive, essa comparação aí foi justamente porque o Atlético, né, fez os exames com os jogadores deles e fez com aquele como é que chama aquilo? Do nariz mesmo, eu não sei nem o nome. Que pega lá dentro do nariz e faz o trabalho. Isso, Mas estava comparando, É. porque o outro era sorológico, né, que era por sangue mesmo, o teste feito no sangue mesmo do jogador, e os outros eram feitos pela micose do nariz. Mas, na verdade, são assim, ó, todos são eficientes, né? Aliás, um médico vai lá, faz o exame e fala, não tem como, né? Sim, mas a Tawane, não tem jeito. A companheira Tawane Moma me deixou numa situação que eu tenho que falar o que eu pensei. Diga. O Goiás anda com tanto ciúme do Atlético, porque ele também chegou à Série A. O Atlético não teve nenhum problema, ok, Tawane? Ok. No Goiás teve 8, 3 jogadores e mais 3 funcionários. Falou, vem cá, aqui teve porque o nosso negócio é bem feito demais. Como se o do Atlético não fosse. Eu entendi assim e eu estou aqui para dar opinião. E acabou essa opinião gerando assim uma desconfiança quanto à testagem do time do Atlético. Só que o Atlético tem uma diferença, né? Os jogadores do Atlético já estão aqui em Goiânia há pelo menos 30 dias esperando para voltar aos treinamentos. Aí o que aconteceu? O Atlético fez uma testagem antes, né, há 15 dias, e agora fez uma nova testagem. Então, por isso, né, o Atlético manteve o pessoal em quarentena para voltar e dar esse resultado, assim, que a gente pode dizer muito positivo para o time do Atlético, né, Matheus? E a gente não pode colocar em dúvida essa questão da forma que o Atlético está trabalhando, porque a Organização Mundial da Saúde indicou esse tipo de teste também para ser feito. Então, o Atlético não pegou nenhuma empresa de fundo de quintal para fazer esse tipo de testagem. O fato é, jogadores do Goiás, alguns deles não respeitaram a quarentena, isso é fato. Isso aconteceu. Teve jogador que brincou em bar, em porta de bar, com mulherada. Isso aconteceu. Isso é um fato. Então, Isso não é fofoca, não. Não é fofoca, fato, né, Matheus? Não é fato. Não é fofoca, isso é fato. Então, teve alguns jogadores que não teve essa responsabilidade. Infelizmente, essa doença, ela é muito complicada, né? A gente pode pegar na maçaneta do carro e pegar Covid-19. Então, existem situações que realmente foi ao acaso, mas que existiu irresponsabilidade por parte de algumas pessoas, jogadores do Goiás, e isso existiu. E o Atlético foi o primeiro time, né, a voltar aí os treinamentos aí, inclusive Matheus Gomes e Adolfo Campos. O Goiás soltou uma nota dizendo que quando der negativo novamente desses jogadores aí que estão afastados, eles estão de quarentena, eles vão retornar depois desse período de quarentena, farão novamente o exame e se der negativo eles vão voltar a treinar, até porque o elenco não parou. Ontem, na sexta-feira, já começou os treinamentos aí, acho que a gente tem até algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Inclusive, o Goiás está trabalhando, né? Não parou por causa disso. Porque, na verdade, ele aproveitou a semana para fazer a testagem e ontem mesmo, né, o Goiás já começou a levar o pessoal para o campo. Né? O Atlético já está um pouco mais adiantado, porque ele já tinha feito esse trabalho a semana passada. Mesmo porque eu li também e ouvi, são 36 jogadores, e deu o resultado positivo em apenas 3. Então, tem mais 33 prontos para o treino. Esse negócio de Covid-19 é um negócio tão sério, e o futebol está mostrando isso aí, porque o futebol está fazendo uma testagem mais séria. Né? O Vasco da Gama, por exemplo, fez uma testagem lá de 200 e tantos funcionários, 75 apareceram com Covid-19, dentre eles 19 jogadores, mais de um time de futebol. Então é um negócio realmente muito sério.